Bem-vindo ao meu canal e hoje eu trago a seguinte questão. Sejam x1, x2, x3, x4, x5 e x6 números reais tais que 12 elevado a x1 igual a 4, 3 elevado a x2 igual a 5, 4 elevado a x3 igual a 6, 5 elevado a x4 igual a 7, 6 elevado a x5 igual a 8, 7 elevado a x6 igual a 9. Então, o produto x1, x2, x3, x4, x5 e x6 é igual a linha A, B, C, D e E. Esta questão é a questão número 41 do vestibular do ITA de 2020. Muitos inscritos no meu canal são do Brasil, então eu trouxe aqui essa questão do ITA. Você que está aí e ainda não é inscrito no canal, partilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, inscreva-se no canal e dê o seu like, porque é assim que o YouTube percebe, então poderá mostrar esse vídeo para mais e mais e mais pessoas. Sem mais nada, vamos à questão. Essa é uma questão de equações exponenciais e me pedem qual é o resultado da multiplicação dos produtos das soluções de cada uma dessas equações exponenciais. Para poder resolver essa equação exponencial, tendo em conta que algumas equações exponenciais não se pode reduzir à mesma base inteira ou fracionária, então eu vou aplicar o logaritmo, ou seja, tendo em conta que a exponencial é inversa do logaritmo, então eu posso aplicar aqui o logaritmo. As propriedades que eu vou utilizar para a resolução desse vídeo é a seguinte. Bora aí. Se eu tiver um b de uma equação exponencial elevado a x1 igual a um c qualquer, eu posso resolver esse x1 em função de logaritmo dizendo o seguinte: esse x1 é igual a logaritmo, até aqui eu posso não dizer x1 só para não confundir os nomes, x, eu posso dizer que x vai ser igual ao logaritmo, pense sempre, a base continua a ser base de c, ou seja, o logaritmo de c na base b. Daqui eu posso voltar aqui fazendo o quê? B elevado a x igual a c. Esta é a regra do logaritmo para exponencial. A base continua a ser base igual a c. Depois uma outra propriedade que eu vou aplicar é a mudança de base. Como é que eu vou mudar então a base desse logaritmo? Se eu tiver um logaritmo de a na base b, eu posso alterar essa base fazendo o quê? Escrevendo traço de fração do quê? Do logaritmo de a. Em que base? Em qualquer base que eu coloque, desde que esta mesma base seja a do logaritmo que tiver aqui no denominador. Então, posso meter aqui numa base d, e aqui também logaritmo. Desta vez, o b fica aqui como logaritmando da mesma base d. Esta é a regra do logaritmo, esta é a mudança de base do logaritmo. Eu mudo de base do logaritmo desde que esse logaritmo se divida em dois logaritmos no numerador. Tenho aqui este logaritmando, continua a ser logaritmando, e esta base fica então uma base qualquer, e depois essa base do logaritmo fica aqui como logaritmando na mesma base. Mudança de base eu vou aplicar para esse exercício. Uma outra propriedade diz o seguinte: se eu tiver o logaritmo de a elevado a n, seja em qualquer base, o que eu posso fazer? Eu posso pegar neste n e passar aqui como multiplicação do logaritmo, ou seja, eu posso escrever como n vezes o logaritmo de a na base b. Essa propriedade é válida neste logaritmo, tendo em conta as suas condições de existência, que eu não vou aqui entrar em detalhes. Então, esta equação está satisfeita todas as condições de existência, então eu posso aplicar aqui este logaritmo da seguinte forma. Vou escrever aqui as equações todas. Tenho aqui 2 elevado a x1 igual a 4. A outra equação, 2 elevado a x2, neste caso é 3. Né? É 3, aqui é elevado a 4. 3, 4, 5, 6,
7. Se vocês verem, tem aqui uma sequência 2, 3, embora aqui seja mera coincidência, mas tem aqui uma sequência muito uniforme. Depois tem aqui x2, que x1, x3, x4, x5, x6. Pois, igual, aqui é 4, aqui é 5, igual a 6, igual a 7, igual a 8, igual a 9. Então tem aqui todas as equações que estão aqui no problema. E depois o que é que eu faço? Aplicando então as propriedades que eu disse aqui, que eu posso passar de exponencial para logaritmo, o que é que vai ser esse x1? Esse x1 vai ser igual a logaritmo, a base continua a ser base de 4 na base 2. E depois esta exponencial fica então logaritmo, a base continua a ser base de 5 na base 3. E aqui o logaritmo, a base continua a ser a base de 4 ou de 6 na base 4. Depois tem o logaritmo de 7 na base 5, logaritmo de 8 na base 6 e o logaritmo de 9 na base 7. Tem aqui os 6 logaritmos aplicando então essa propriedade. Então, presta bem atenção o que é que eu vou aplicar. Essas sequências são meras coincidências, mas eu vou utilizar aqui o seguinte truque. Eu quero multiplicar esses 6 logaritmos e vai ser, eu vou utilizar aqui uma caneta diferente. Então vai ser da seguinte forma. Eu quero multiplicar x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 vezes x5 vezes x6, né? São 6 aqui, 6x. Então vou pegar esses logaritmos todos. Então tenho aqui o logaritmo de 4 na base 2 vezes o logaritmo de 5 na base 3 vezes o logaritmo de 6 na base 4 vezes o logaritmo de 7 na base 5 vezes o logaritmo de 8 na base 6 e finalmente o logaritmo de 9 na base 7. Esses 6 logaritmos, o que é que eu vou fazer a seguir? O que eu vou fazer a seguir é isto vai ser igual ao quê? Isto vai ser igual. Vou fazer com que? Vou fazer mudança de base para todos os logaritmos, excepto esse, e essa mudança de base vai ser perfeitamente porque esse 2 vai ser então a base de todas as mudanças que eu vou fazer. Estás a ver? Esta base que está aqui vai ser então este 2. Para quê? Para me facilitar, porque este logaritmo já se pode calcular. O logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2. Então vai ser logaritmo de 4 na base 2, permanece. Vou fazer mudança de base. O que é que eu vou fazer? Vai ser igual ao logaritmo na base 2 de 5 sobre o logaritmo na base 2 de 3. Isto aqui é esta expressão fazendo então a mudança de base, vezes, aqui também um traço de fração, o logaritmo de 5 na base 4, que para facilitar, o logaritmo na base 2, todos com base 2. Na base 2 de que? 6, que é então o numerador. Depois logaritmo na base 2 de 4. Vezes o logaritmo na base 2 de que? De 7 sobre o logaritmo na base 2 de 5. Vezes o logaritmo na base 2 de 8 sobre o logaritmo na base 2 de 6. E finalmente o logaritmo na base 2 de 9 sobre o logaritmo
na base 2 de 7. Olha aqui. Esses todos os logaritmos vai ter algo que vai ser bonito de se fazer, que vai ser a simplificação. E na matemática, nada melhor que simplificar expressões para torná-las mais pequenitas. Então, veja que isto vai ser tão fixe de fazer. Olha aqui. Eu posso fazer, isso vai ser igual. Logaritmo de 4 na base 2. Tem aqui um logaritmo de 4 na base 2? Tem. Olha aqui. Este e este. Logaritmo de 5 na base 2. Olha a maravilha. Vai ser esse logaritmo de 5 na base 2. Isso aqui, mano, nada melhor do que simplificar para poder encontrar aqui o resultado. Logaritmo de 6 na base 2. Olha aqui. Logaritmo de 6 na base 2. Você vão logo para a vida. Tem mais aqui alguma coisa para simplificar? Olha aqui, logaritmo de 7 na base 2. Tem aqui outro logaritmo. Você vai para a vida. Agora, veja. O que é que sobrou aqui depois dessa simplificação? Sobrou no numerador. O que é que sobrou no numerador? No numerador sobrou logaritmo de 8 na base 2. Logaritmo de 8 na base 2. Vou tirar aqui a caneta branca. Logaritmo de 8 na base 2. Sobrou mais o quê? Vezes o logaritmo de 9 na base 2. Sobrou estes dois logaritmos. E no denominador o que é que sobrou? Sobrou simplesmente o logaritmo de 3 na base 2. Olha aqui que beleza, que bonito, que beleza, como dizem aqui os brasileiros. Então, logaritmo de 8 na base 2 vezes logaritmo de 9 na base 2. Mano, vai ser o seguinte. Olha aqui. Se eu tiver este aqui, eu tenho aqui essa propriedade, em que o logaritmo de A elevado a N numa base B, eu posso pegar esse N e passar aqui a multiplicar, ser então N vezes logaritmo de A na base B. Então é isso que eu vou aplicar aqui. Mas antes, eu sei que 8, se eu pegar em 8, o que 8 vai ser igual? 8 é divisível por 2, dá 4. É divisível por 2, dá 2. E é divisível por 2, dá 1. Essa é a decomposição do 8. E a decomposição do 9. 9 é divisível por 3, dá o quê? Dá 3, é divisível por 3, dá 1. Então eu posso dizer que 9 é igual a 3 ao quadrado, assim como posso dizer que 8 é igual a 2 elevado a 3. 1, 2, 3, 2 elevado a 3. Aqui 2 elevado ao quadrado. Então, finalmente, eu posso dizer então, vou meter aqui sinal de igualdade, posso dizer então que o logaritmo de 8 na base 2 é o mesmo que o logaritmo de 2 elevado a 3 vezes, ou na base 2 também, vezes o logaritmo de 3 elevado a 2, também na base 2, sobre logaritmo de 3 na base 2. Então, isto aqui ficou tão bonito de fazer, porque este 3 pode passar aqui a multiplicar. Olha só. Olha a beleza daqui da matemática. Pode passar aqui a multiplicar. Fica então 3 vezes o logaritmo de 2 na base 2, vezes aqui então S2, o logaritmo de 3 na base 2, sobre o logaritmo de 3 na base 2. Agora, com este simplifica. Quanto é que é o logaritmo de 2 na base 2? O logaritmo de um número qualquer na sua mesma base é igual a 1. É igual a 1 por quê? Porque A elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, isto aqui é igual a 1. O que é que sobra aqui? Sobra esse 3 vezes 2. Olha, 3 vezes 2 dá 6. 6, vamos aqui no gabarito, vamos aqui na solução. Aqui é a linha A da Leixuca quarta. Tá aí, tá respondido, muito obrigado. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, dê
o seu comentário, fale, explique, diz o que é que tu achaste da resolução. Tem muitas formas de resolver e esta aqui é a minha sugestão para esse canal. Diz então se gostou desse vídeo, se trago mais vídeos em relação ou deste gênero. Sem mais nada, muito obrigado. Tchau.